Sejam todos bem-vindos a esse curso básico de LabVIEW. Neste curso, esperamos que você possa compreender, entender os conceitos básicos necessários para você realizar programas, utilizando o LabVIEW. Um software orientado, que usa a programação gráfica, bastante intuitiva, e muito orientado ao uso da engenharia, para você realizar projetos, programas, usando hardwares e te dando a facilidade de montar sistemas de supervisão com bastante facilidade. O LabVIEW conta com muitos exemplos, com bastante documentação que pode utilizar ou ajudar ao usuário no seu desenvolvimento. Este curso aproximadamente serão de 20 horas, é um curso expositivo, onde nós mostraremos alguns exemplos e colocaremos alguns exercícios para consolidar o seu conhecimento a modo de desafio. Sou o professor Marco Antônio e acompanharei a vocês nesse caminho que espero seja bastante agradável e divertido. Comecemos. O LabVIEW, basicamente, ele é dividido em duas partes principais. Uma delas é o painel frontal, que a gente está enxergando aqui. Que o painel frontal? O painel frontal é basicamente a interface entre o usuário e o programa, onde o usuário poderá ver gráficos, como vocês estão enxergando aqui, onde você poderá ter controladores para poder parar o programa ou inserir alguns parâmetros no programa, enfim. Isso aí é o painel frontal. Muito bem, e no diagrama de blocos vocês terão um programa. Parece mentira, mas esse aqui é um programa. Como eu disse, o LabVIEW trabalha com a linguagem gráfica. Então, esse aqui é um programa gráfico do LabVIEW. E ele está executando toda a lógica que você colocou aqui no diagrama de blocos, que será mostrada no painel frontal. Então, o programa que você desenvolve no LabVIEW é chamado de VI, ou Virtual Instrument, um instrumento virtual. O ambiente de programação, como a gente disse, conta com o painel frontal e o diagrama de blocos, que nós temos aqui. No painel frontal, você encontrará o que nós chamamos aqui no LabVIEW de controladores. E o que são controladores? Controladores não são outra coisa que entradas para o programa. E também nós vamos encontrar os indicadores. Que são indicadores? São saídas do programa. A gente, num indicador, vamos visualizar o que está acontecendo, mas você não terá uma forma direta de você modificar esse valor. Vamos colocar um exemplo. Se você faz um programa e você coloca no teu programa para visualizar a temperatura de um ambiente, então essa temperatura que você estará visualizando no painel frontal é um indicador. Ele está te indicando a temperatura do ambiente. Agora, se você coloca botões para você ligar ou desligar um LED, esses botões são controladores. Perfeito? Não se preocupem, porque com o desenvolvimento dos programas esse conceito ficará mais solidificado. Algumas características do diagrama de blocos. Então, ele é o programa que executará a lógica, que será mostrar a lógica
e serão mostrados os resultados, os indicadores e a interface com o usuário estará no painel frontal. Ok? O que junta, né, um bloco com outro dentro do diagrama de blocos? Basicamente são os fios, né? Aqui a gente tem um fio, aqui outro tipo de fio, e eles estão descritos ou tem uma diferença, né? Cada fio é uma cor diferente, a grossura também é diferente em função do tipo de dado. Isso será mostrado com mais detalhe mais na frente. Falemos agora sobre algumas características que são fundamentais no LabVIEW. O princípio de execução de um VI é conhecido como fluxo de dados, né, que é bastante importante, é o conceito básico para você ser um bom programador do LabVIEW. Um nó no diagrama de blocos, né, sub-VI, estrutura ou função, só é executado quando todos os dados nos seus terminais estão disponíveis. Logo, estes resultados passam para o próximo nó, seguindo o fluxo de dados. Então, para executar, né, um sub-VI, um VI, todos os nós têm que estar completos. Como vocês viram, aqui no LabVIEW, eu posso ter um VI dentro de outro, que é chamado de sub-VI. E suas entradas geralmente estão na parte esquerda, na parte superior ou na parte inferior. E as saídas aqui na parte direita. Se eu tenho minhas entradas aqui, que são X, Y e Z, e estão completas, esse VI já poderá ser executado, né? E vai te fornecer as saídas, por exemplo, M e N, né? É isso o que está falando. O programa não é executado seguindo a ordem de localização dos elementos do programa. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Aqui nós temos o painel frontal, né, onde você pode enxergar as partes básicas, né, essa parte superior, que é da parte superior. Aqui a parte superior está o nome do programa, sempre com a extensão VI, e ele te sinaliza que é o painel frontal. Aqui nós temos o menu e a barra de ferramentas, né? O menu está aqui, File, Edit, Operate, Tools, Browse, Window, Help, e temos a barra de ferramentas que estão aqui. Todas essas são as ferramentas disponíveis no painel frontal. Temos aqui nesse exemplo, né, um controlador. Por que um controlador? Porque você insere uma informação. No caso, você clica para dar um on ou um off. Aqui nós temos um gráfico, né, que é chamado aqui no LabVIEW de Waveform Chart. Temos a legenda, que isso aqui você pode mostrar ou não, é um atributo aqui desse gráfico. E temos também a escala aqui da legenda, né, que te permite dar um zoom, colocar um ponto ou se movimentar dentro desse gráfico. Então, esse aí é um exemplo de um painel frontal. Aqui nós temos o seu diagrama de blocos, que seria lógico, o programa basicamente, né? Então, você pode ver que esse VI está chamando um sub-VI, um subprograma, né, que está aqui, temp. Ele também, no diagrama de blocos, ele tem um menu e tem também uma barra de ferramentas. Aqui você pode ver várias estruturas de programação bastante conhecidas em C, né? Temos o While Loop Structure, esse aqui é o While. Então, esse While executará tudo que está dentro, enquanto a sua condição seja verdadeira, né? E aqui nós temos um delay, né? Wait until next. Então, qual é a entrada desse delay? O parâmetro de entrada certamente é quanto tempo ele vai esperar. Ele está em milissegundos. Se é 500, você está dizendo que vai esperar meio segundo, porque está em milissegundos.
Aqui esse aqui é a representação do gráfico que nós vemos no painel frontal e que nós estamos colocando no gráfico, né? Nós estamos colocando essa figura e essa outra aqui. Vamos a entender com mais detalhe esses programas. Por enquanto, é só uma introdução para a gente conhecer e poder entender de que se trata essa programação gráfica. No painel, né, no painel frontal, nós temos os controladores, os controles, né? Assim como os indicadores. Então aqui nós temos uma barra onde são mostrados alguns deles, né? Certo? Botões, LEDs, indicadores tipo relógio, textos para visualizar, né? Como indicadores ou controladores para inserir, e alguns tipos de gráfico. Bom, você pode ter uma infinidade de outros tipos de controles. E nas funções, que você encontrará na paleta de funções no diagrama de blocos? Funções básicas como soma, subtração, né, funções de aritméticas, funções de matemática, funções lógicas, funções de relação, enfim. Você encontrará todas as funções que normalmente você pode encontrar numa linguagem de programação. Temos também, né, a ferramenta, a paleta, né, que essa paleta aqui tem algumas ferramentas bastante importantes. Quando você aproxima o mouse a uma função, a um sub-i, enfim, você verá que ele fica se adequando, às vezes mostrando uma setinha que ajudará você a posicionar o elemento ou a mudar de tamanho, às vezes mostrando uma mãozinha, que é uma ferramenta de operação, ou então às vezes mostrando essa barra perpendicular, que basicamente é para você escrever alguma coisa, ou mostrando essa figura, né, que é para você linkar um ponto com outro. Então tem várias ferramentas aqui, mas isso é feito de forma automática. Agora, se você quiser fazer de forma manual, pode utilizar essa paleta. Ela se encontra lá no menu em View e Show Tools Palette, e você poderá visualizar essa paleta e escolher a ferramenta mais apropriada. Também aqui na paleta nós temos o controle dos breakpoints para você visualizar o valor quando é executado o VI, né, para você copiar a cor, enfim. Temos no menu, né, as ferramentas, a barra de ferramentas, bastante útil. Esse ponto aqui serve para executar o programa, mas se você quiser executar de forma contínua o programa, você pode apertar essa ferramenta, né? Executar de forma contínua. Para parar o programa, basta apertar esse botão, né, para abortar a execução, e esse aqui para pausar, né, a execução do programa. Essa lâmpada é bastante útil quando você quer debugar o programa. Se você quiser visualizar o que está acontecendo, os dados que estão sendo transferidos pelos fios, né, pela lógica, você aperta esse botão e você poderá enxergar, né, a sequência do programa, o fluxo de dados que nós tínhamos comentado. E caso você utilize breakpoints, né, é necessário que você possa avançar ou parar passo a passo. Então você tem ferramentas aqui, né, que são bastante úteis para a debugação. Isso aqui, essa ferramenta de Text Settings, é para você escolher o tamanho da fonte, o tipo de fonte que você quiser utilizar.
E essas três outras aqui, localizadas na parte direita, são usadas para organizar, né, o teu programa. Aqui nós temos um exemplo de um programa. Certamente todos os programas no LabVIEW você terá basicamente duas partes, que são o painel frontal e o diagrama de blocos. Aqui no painel frontal você encontra os dois controladores. É fácil de falar que são controladores porque tem como você modificar os seus valores. E esses aqui serão indicadores. Por que indicadores? Porque o usuário não tem como modificar os seus valores. Então você tem essas duas entradas e essas duas saídas. Basicamente você coloca aqui dois números, um em A, outro em B, e você visualizará aqui nesse indicador o resultado de A mais B. E aqui o resultado de A menos B, que são os nomes também desses elementos. No diagrama de blocos, você poderá enxergar os quatro elementos. A, então, é esse. Vamos selecionar aqui a caneta para fazer essa relação. Então, esse A está aqui, né? O B também tem, né, sua representação no painel frontal. A mais B está aqui. A mais B está aqui. E A menos B, né, se encontra também nessa posição. Muito bem. Então, cada vez que você coloque no painel frontal um elemento, você terá sua representação no diagrama de blocos. E você utilizará as funções que você precisa. Neste caso, estamos utilizando a função mais e a função menos. O resultado da função mais está aqui. Então, ele vai para onde? Você coloca por um fio A mais B, e esse será o resultado. Então, que será atualizado, né, nesse elemento chamado A mais B. Agora, que elementos vão ser somados? Vai ser somado o A, que está aqui, você colocou através de um fio, e o B. Muito bem, você vê como realmente é simples de fazer um programa aqui no LabVIEW, né? E a mesma questão, ou a mesma coisa, você faria para a função menos. Dessa forma, o teu primeiro programa do LabVIEW estaria concluído. Vamos trabalhar utilizando, então, o LabVIEW e tentar fazer esse programa. Eu venho aqui em File, New VI. Muito bem. Então, encontramos duas janelas, como a gente disse, o painel frontal e o diagrama de blocos. Eu vou organizar de tal forma que consiga mostrar as duas janelas ao mesmo tempo. Perfeito. Vamos colocar aqui o primeiro controlador, que a gente chamou de A. Agora, o segundo, o B. Você percebe que A já apareceu no diagrama de blocos. Logo que eu coloquei no painel frontal, apareceu no diagrama de blocos. Agora eu vou colocar B, prestem atenção. B, ainda não temos nada no diagrama de blocos. Uma vez que eu coloco aqui, aparece lá. Vou trocar de nome, B. E lá vai para B. Agora eu vou colocar um indicador. Numeric, aqui ó, Numeric indicador. Como nós vimos, ele vai ser o quê? A mais B. Aqui eu vou colocar outro indicador. A menos B. Perfeito. Nós vamos agora organizar, né? Organizar aqui os elementos no diagrama de blocos. Nós temos que ter bastante cuidado no LabVIEW para ser organizados e não deixar um programa difícil de entender. Bom, se eu aperto com o botão direito aqui no painel frontal, aparecerão os controladores, tudo que nós temos, os elementos que nós temos para colocar aqui no painel frontal, que são basicamente objetos. Aqui no lado direito, quando eu aperto com o botão direito, aparecerão as funções.
Funções matemáticas, de relação, etc, etc, como vocês podem visualizar. No meu caso, eu quero trabalhar com uma função numérica, né? Uma função simples, como é o caso do mais. Eu coloco aqui o mais. Se eu venho aqui, ó, você vê como o meu mouse muda de forma. A setinha, o carretel aqui, né? E até te indica. Por exemplo, aqui fala x, y, e aqui o resultado x mais y. É o que nós queremos fazer. Eu vou colocar aqui x, quem vai ser, a, y, quem vai ser. Se eu faço clique aqui, né, eu posso dar um sentido à minha fiação. E aqui, b. Agora eu vou proceder para fazer o menos. O menos está aqui. Como é a menos b, aqui x, y, e o resultado vai ser x menos y. Então, eu pretendo trabalhar com esse aqui e finalmente com esse aqui, menos. Perfeito. Vamos agora colocar. Como eu disse, colocar números para testar nosso programa. 0 mais 0, se eu executo aqui, 0 mais 0 é 0, 0 menos 0 é 0. Se a gente coloca aqui 5, e aqui vamos colocar 2, executamos o programa, 5 mais 2 certamente dá 7. E 2, ou 5 menos 3 dá 5 menos 2, perdão, dá 3. Então, nosso programa está funcionando de forma correta. Você percebe aqui que só é executado uma vez. Se eu quiser executar de forma contínua, então está aí sendo executado de forma contínua e ele é atualizado, né, milhares de vezes por segundo. Então, aqui nós temos nossos valores. Entretanto, vamos aproveitar e trabalhar com essa ferramenta, o Highlight Execution, né? Se a gente apertar, você pode ver o fluxo de dados, ó, né? Esse aí é o fluxo de dados. O mais não vai ser executado até ter as duas entradas, que são x e y, né, disponíveis. Posteriormente, ele será executado, né? E o dado resultante será armazenado nessa variável, a mais b. Da mesma forma, essa função, né? Perfeito? Eu tiro aqui, volto ao normal, e se eu quero parar o programa, não tem outra forma de parar, nesse caso, é abortar a execução. Bom, espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa que nós fizemos aqui no LabVIEW. E posteriormente, na próxima videoaula, nós continuaremos trabalhando com a programação básica do LabVIEW. Um forte abraço e a gente se vê em breve.